Fala a verdade pra mim, não vale mentir. Qual foi a última coisa que você comprou se prometendo que essa coisa ia te fazer feliz de verdade? Que ia revolucionar a sua vida? Respondeu? Quanto tempo essa felicidade realmente durou? Dias? Semana no máximo? Hoje eu vou te explicar por que isso acontece e é pura neurociência. E como isso também vai te deixando pobre. No último vídeo eu falei como a inflação do estilo de vida corrói o seu dinheiro. E hoje eu vou focar mais na esteira hedônica, que é um fenômeno psicológico que faz você gastar achando que vai ser feliz, quando na verdade você está sendo enganado. E, como eu falei, vai deixar você sem dinheiro, que é a preocupação, uma grande preocupação de 49% dos brasileiros, acima da família e dos amigos, por exemplo. Então assim, a preocupação maior dos brasileiros. Então me acompanha que a gente vai olhar isso com carinho e como não cair na tentação de comprar algo que supostamente vai te trazer felicidade abundante e no fim não vai mudar nada na sua vida. Eu sou o psicólogo comportamental Miguel Bung e esse canal é sobre psicologia financeira para ajudar vocês sobre como lidar com dinheiro usando o cérebro e a neurociência e a psicologia a seu favor. O conceito de esteira hedônica foi desenvolvido em 1971 por pesquisadores da área da psicologia da neurociência. E ele é muito importante para explicar exatamente por que a gente faz compras imaginando que vai ser feliz e por que isso não acontece. Você está é como se você estivesse numa esteira de academia, dando o seu melhor, mais rápido, mas no fim, você está no mesmo lugar, no mesmo exato lugar. Então você fala assim, eu vou comprar a casa dos meus sonhos. Cara, esse termo, quem nunca ouviu o termo a casa dos meus sonhos? Achando que aquele lugar seria o que te tiraria de uma depressão maluca para uma felicidade plena, a alegria pura, o Éden, o paraíso. E 3 meses depois, a casa do paraíso era a sua casa. Porque você se habituou com aquele estímulo. Aquele estímulo não é mais novidade. É que nem pessoas que estão casadas há muito tempo. No começo, aquela pessoa era incrível. Se você não aprende a amar aquela pessoa, você vai perceber que ela é só uma pessoa, como qualquer outra, claro. Com qualidades que você fez escolher essa pessoa, mas é uma pessoa como qualquer outra. A casa é uma casa, como qualquer outra. Pode ser maior, pode ser menor, mas no fim, não te leva à felicidade. E se você comprar pensando nisso e não tiver um planejamento financeiro, isso vai destruir seu poder econômico. Uma casa muito grande é uma casa que vai ter que mobiliar, vai ter que manter, vai ter que ter provavelmente funcionários. E isso é o oposto do que dizem a maioria dos influencers financeiros e de investimento. Ganha mais, o dinheiro vai te trazer felicidade, você vai ser muito mais da hora. Basta ler os estudos, vai ver que isso não existe. E tem um vídeo aqui sobre se dinheiro traz felicidade. Olha o card, ele mostra o limite de até onde o dinheiro traz felicidade e o que ele não pode fazer pela sua felicidade. Acho que vale a pena aí assistir que complementa bem com esse vídeo. Junto com a esteira hedônica vem o conceito de adaptação hedônica, exatamente quando você compra uma coisa e depois se adapta e aquilo não gera uma marca de felicidade para você diferente daquela que você já tem. Segundo um estudo do Serasa, 84% dos brasileiros já tiveram um grande estresse mental por causa de questões financeiras e 7 em cada 10 já perderam o sono. Comenta aí, você numa dessas estatísticas é alguém que fica muito preocupado com o dinheiro ou já nem dorme mais por questões financeiras? Se sim, comenta aí que eu vou responder vocês. Agora o ponto é, mas esse mecanismo acontece sempre. A gente compra, não vai ser feliz, não é feliz, se adapta e volta ao mesmo estágio. Por que o nosso cérebro continua enganando a gente? E agora é isso que eu vou mostrar e como sair dessa esteira rolante, a corrida dos ratos. A esteira hedônica e a adaptação hedônica só acontece porque quando a gente está querendo comprar uma coisa nova, a gente foca somente naquilo. É como se o holofote fosse todo voltado para aquilo e de repente a gente só vê as coisas positivas daquele objeto, com um viés de confirmação que é muito comum no cérebro. O que é o viés de confirmação? A gente acha elementos para reforçar a teoria de por que a gente precisa daquilo, porque aquilo vai ser bom pra gente. Vamos um exemplo legal? Por exemplo, quero comprar um carro. Agora, estou olhando um carro para comprar. Nossa, que carro legal, ele é híbrido, 1.6, 450 cavalos, 350 Hz, óbvio que eu inventei, nem tem Hz em carro, irado, preciso comprar, e aí eu vou olhando dados, vão falando, nossa, pra cidade é ótimo e tal, e tudo que você vai encontrando, tá falando com amigos, eles vão falando mais daquilo que você precisa ouvir, você vai até direcionando as perguntas, né, muitas vezes, pro viés de confirmação ser mais eficiente, pra você ouvir o que você quer ouvir, e decide comprar o carro. Hoje em dia um carro popular está a 150 mil reais, eu acho um paradoxo essas duas coisas na mesma frase, 150 mil reais e popular. Dito isso, o que acontece? Quando você focalizou nos aspectos positivos, porque isso o cérebro faz, ele te engana para que você queira comprar aquilo, e de fato compra aquilo, mas você esqueceu de outros elementos.
tudo bem que eu falei de carro elétrico ou híbrido, né? Mas o IPVA, o seguro do carro, as multas, o Brasil deve faturar muito com multa, não sei, não conheço, mas enfim, não conheço um cidadão que nunca tomou uma multa. Comenta aqui se você é um desses cidadãos, que eu quero te conhecer pessoalmente, que eu acho que você não existe. O valor do combustível com a guerra só aumenta, você pensou nisso quando você vai comprar um carro? Só aumenta, tudo bem, se for elétrico, esse não é um fator. Acabou que aumenta a energia também, a gente não sabe, né? Vai ficar mais caro também, pra carregar o carro também vai ser uma bica. Os buracos, enfim, tem tantos aspectos negativos, mas quando você quer uma coisa, eu falei do carro, poderia ser outra, que você não coloca isso na ponta do lápis, não mensura isso, não pense sobre isso, porque você só quer focalizar nos aspectos positivos, viés de confirmação vai te enganar e você vai comprar de novo e de novo. E é por isso que a gente não aprende, porque por mais que aquilo tirou sua felicidade, o próximo item vem para resolver aquilo que o anterior não trouxe de solução e de felicidade. Mas isso é um mecanismo do teu cérebro, de todo o cérebro humano, para te enganar. E aqui entra um estudo muito legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele separou 2 grupos de participantes e avisou os 2 que ia ser comprado um interruptor de luz. Produto simples. Para um, simplesmente, um interruptor de luz. Para o outro, um interruptor de luz que os pesquisadores mencionaram que eles iam ligar, acho que 30 vezes por dia, 375 vezes por ano. Resultado, o grupo que foi lembrado que teria que apertar aquele interruptor várias vezes por dia, todos os dias do ano, reportou muito menos animação, satisfação e felicidade em obter um interruptor de luz. Então talvez esse seja um exercício legal para você transpor, de quando você for comprar alguma coisa, legal, lembra dos prós, mas tenta pensar nos contras. Se você não consegue achar os contras sozinhos, hoje em dia um chat GPT da vida é muito bom. Quais são os contras em comprar um aparelho X, por exemplo? Ou perguntar para amigos que já tenham quais são os defeitos. E aí você vai ficar mais incumbido, de repente, não efetuar a compra. Isso não é enganar o cérebro, pelo contrário. O que ele faz já é te enganar. Isso é complementar com informações que vão te fazer tomar uma decisão mais racional. Então lembra, focar só nos aspectos positivos e ter o viés de confirmação é aquilo que vai empobrecer o seu bolso. E é por isso que a gente tem que tentar fazer uma análise mais completa antes de comprar um produto. Não ficar no oba-oba, bem entusiasmo, pura alegria, confete pra cima, é carnaval. Porque depois você sai ter aí anos e anos, de repente, pagando por um produto que não necessariamente você precisava. Então, entenderam os conceitos principais por trás desse problema? Vamos agora para as soluções efetivas que podem ajudar você, embora tenha mencionado algumas aqui por cima. A primeira solução é a proposta da própria URGS, a Universidade Federal do Rio Grande, sobre, pense, quantas vezes eu vou usar isso por dia e quantas vezes eu vou usar isso em um ano. Lembra, é complementar a informação para que você tenha um quadro mais completo se vale a pena ou não, né? Lembra de não comprar no próprio dia. Espera alguns dias para comprar, mas toma a decisão com base tanto no viés positivo, mas também sabendo dos lados negativos daquilo. A outra coisa é que a gente pode também reverter um pouco da adaptação hedônica. Então, pega aqueles produtos que você já não usa mais, que já não te trazem nenhuma felicidade, cancela eles por um tempo e depois contrata eles de novo. Por um tempo, você vai ter prazer e você não vai estar precisando sempre de alguma coisa a mais. Você pode reutilizar, reciclar aquilo que você já tem, olha que conceito bonito, reciclar, e refazer depois. Então, tipo, a assinatura do Netflix tem há 5 anos, pô, tô dando muito pouco. Cancela por um tempo, sem colocar nada no lugar, você não tá trocando 6 por meia dúzia, e daqui a um tempo você volta a assinar, ver alguns filmes, séries, documentários, ou vai marcando até para aumentar o seu tesão por ter aquilo, sabe? Faz uma lista de séries que você quer ver ali, assinar vai ser muito legal, vai ser gostoso ver de novo. E você vai estar dando uma gambiarra aí no seu sistema do cérebro, para poder ter prazer de novo com aquilo. Então, outra estratégia, sei lá, você sempre ia no bar sexta-feira porque isso te deixava muito feliz e hoje você percebe que, tipo, tá gastando dinheiro, nem tá tão animado mais, pausa um tempo, até bom pro seu fígado, de repente, e aí você volta aí um dia, faz, né, os planos, é legal você criar, assim, um cenário, tipo, puta, vou sair, vou ligar pros meus amigos, vai ser legal e tal. Não vai ter muito menos custo financeiro, aí você volta algumas vezes, mas faz a pausa. O ponto é, a gente não tem que ir aumentando uma coisa, depois a outra para ter felicidade. Não, a gente pode ir retirando uma, outra, e depois recolocando uma, outra. E você vai, no final, ou ter o mesmo montante de dinheiro, ou o mesmo gasto que você tinha, ou até diminuir, porque você não precisa de tudo aquilo. Então, é que nem cortar grama. Vai tirando o que você não precisa e vai reintroduzindo uma coisa ou outra aos poucos, depois tira de novo, põe de novo, isso vai já dar uma boa aliviada no seu bolso. A terceira coisa é, segundo os estudos, experiências geram menos desgaste do que compras de mercadorias. Então, você vai se adaptar mais à mercadoria. O celular vai perder a graça muito antes que aquela viagem com a pessoa amada, aquele restaurante que você gosta. Então, ao invés de comprar coisas que de repente vão virar
só um enfeite na sua casa, procura fazer experiências legais, viagem, sair com quem você gosta, ver pessoas que você gosta, ir num parque de repente, porque isso tem uma adaptação muito mais lenta. Então tem um efeito mais benéfico sobre a sua felicidade. Olha que legal, com essas ferramentas, você não precisa ganhar mais para dar conta dos seus custos ou para te trazer felicidade. Tudo que você precisou é entender o que está aqui atrás dos seus olhos, dar uma reprogramada nele, entender o funcionamento e resolver. Por isso que esse canal ele foi feito para ajudar vocês de formas muito práticas, mas usando a ciência e o funcionamento do cérebro para que vocês tenham resultados sólidos. Então vejo vocês no próximo vídeo, curtam, compartilhem e comentem esse vídeo.